na escolinha aqui do lado. Então, assim, vamos incentivar. Gente, as crianças, pensem nisso. Se nós investirmos nas gerações das crianças agora, talvez a médio e longo prazo, a gente consiga uma sociedade menos estragada. Sabe, se nós investirmos no cuidado das crianças agora, talvez a geração dos filhos da Isabela, dos netos da Isabela, dos netos do Luizinho, tenha um mundo um pouquinho melhor. Porque se o mundo continuar do jeito que está e Jesus não voltar, eu não sei como é que vai ser, não. O mundo está se acabando, o mundo está perdido. Então, ou Jesus volta, ou a gente como igreja investe na molecada e nas crianças, para poder, no futuro, quem sabe, ter um país um pouquinho melhor, um mundo um pouquinho melhor. Amém? É nossa responsa, gente. É responsabilidade da igreja, não é só responsabilidade, é muito responsabilidade dos pais. Mas não é só dos pais, não. Vamos ajudar as nossas crianças a conhecerem Jesus. Vamos ensiná-las sobre Jesus, tá certo? Glória a Deus. Abra comigo em João 9. Vai ser uma leitura um pouco extensa. São 41 versículos. E eu gosto muito desse texto, principalmente do versículo 25. Aí na hora que chegar no versículo 25 eu comento por quê. O tema dessa mensagem é: tem gente que olha e não vê. Porque Jesus vai estar falando aqui sobre a cura. O tema está falando sobre a cura de um cego de nascença. Jesus, ele está em Jerusalém, provavelmente ali entre a festa das cabanas, né, a festa dos tabernáculos, e uma outra festa. E ali acontece que quando eles estão passando por Jerusalém, Jesus passa por um cego de nascença. Então, vamos ao texto, versículo 1. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, Jesus cuspiu no chão e fez barro com a saliva, e aplicou-o sobre os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Então os vizinhos e os que antes o tinham visto quando mendigo perguntavam: não é esse que se assentava para mendigar? Uns diziam: é ele. E outros: não, mas se parece com ele. Ele, porém, afirmava: sou eu mesmo. E perguntaram-lhe: então como os teus olhos foram abertos? Ele respondeu: o homem que se chama Jesus fez barro, aplicou-o sobre os meus olhos e disse-me: vai até Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e passei a enxergar. Eles então lhe perguntaram: onde ele está? E ele respondeu: não sei. Ocorreu que levaram então aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus fez o barro e lhes abriu os olhos. E os fariseus também lhe perguntaram como ele passara a enxergar. Então ele lhe respondeu: ele aplicou barro sobre os meus olhos, lavei-me e passei a enxergar. Por isso alguns fariseus diziam: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E houve divisão entre eles, e voltaram a perguntar ao cego: que dizes a respeito dele, visto que te abriu os olhos? O homem respondeu: ele é um profeta. E os judeus, porém, não acreditaram que o homem curado fora cego e passara a enxergar, enquanto não chamaram os pais deles. Então lhes perguntaram: é este o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como, pois, ele está enxergando? Seus pais responderam: sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como pode estar enxergando, nem quem abriu os seus olhos. Perguntem a ele mesmo, ele tem idade suficiente e falará por si.
Seus pais disseram isso por medo dos judeus, que já haviam combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso seus pais disseram: ele tem idade suficiente, perguntai a ele mesmo. Então chamaram ele pela segunda vez e lhe perguntaram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Este é o meu versículo preferido. E ele respondeu: se é pecador eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego e agora eu estou enxergando. As pessoas, eu vou fazer uma pausa aqui, mas as pessoas acusam Jesus de uma série de coisas. Porque é mais fácil acusar Jesus, é mais fácil inventar histórias do que crer que Jesus é o Filho de Deus. E essa resposta deste homem aqui deixa muito claro isso. Não importa o que vocês pensam que ele é, não importa o que vocês acham, não importa o que o mundo fala ou pensa sobre Jesus, o que importa é que quando eu encontrei com Jesus, a minha vida foi mudada. Eu era cego e agora eu vejo. Se você quer ver também, juntos é ele. Nós vamos continuar o texto. E este homem agora já com ousadia, não mais com medo, mas com ousadia, ele já começa a retrucar os fariseus. Olha lá, eu era cego e agora estou enxergando, versículo 26. E ele lhes perguntaram: o que ele fez? Como te abriu os olhos? Olha aqui, o ex-cego já, né? Eu já vos disse, mas não quisestes ouvir. Por que então quereis ouvir de novo? Acaso também quereis tornar-vos discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulos dele és tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde vem. O homem lhes respondeu: isto é de fato surpreendente. Não sabeis de onde ele vem, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, este ele atende. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se ele não fosse de Deus, nada poderia fazer. Então eles lhes disseram: tu nasceste totalmente em pecado, e vens ensinar a nós? E o expulsaram. Jesus ficou sabendo que o haviam expulsado e encontrando-o perguntou-lhe: crês no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é este, Senhor? Quem é este para que eu nele creia? E Jesus disse: tu já o viste, e é ele quem fala contigo. Disse o homem: eu creio, Senhor. E o adorou. Não basta crer, temos que adorá-lo. Temos que entender aquele a que nós cremos, aquele que nós acreditamos. Eu creio, e o adorou. Olha que coisa linda. Jesus então prosseguiu: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os que não veem vejam, para os que veem se tornem cegos. Ouvindo isso, alguns fariseus que ali estavam com ele perguntaram-lhe: será que nós também somos cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, abre, Senhor, a nossa mente, para que possamos não apenas entender, mas colocar em prática, crendo que tu és o Filho de Deus, o Messias prometido. Ó Senhor, e assim como tu fizeste com o cego uma cura física, faça em nossas vidas uma cura espiritual. Abre o nosso coração, abre a nossa vista, a nossa visão espiritual, Senhor, para que possamos ver o teu agir, o sobrenatural nas nossas vidas. Assim eu oro, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. William Barclay diz que este cego, ele já era um menino, um homem, um rapaz homem, conhecido ali pelos moradores, conhecido até mesmo pelos discípulos, conhecido por todos que o cercavam. Por quê? Não era natural, não era comum ter no meio deles alguém doente, alguém enfermo desde o nascimento. Haviam, obviamente, os enfermos, os aleijados, os paralíticos, os cegos, os doentes, mas de nascença era difícil ser encontrado. E aí neste momento, este homem é reconhecido pelos discípulos. Por quê? Pelo fato de não ser tão comum assim. Então
o cara era conhecido por todos por ali. Então nós vamos ver que Jesus com os seus discípulos, eles não perdem oportunidades de manifestarem nas suas vidas e através das suas vidas o poder de Deus. A vida do crente deve ser assim também, as nossas vidas devem ser assim também. Nós não podemos perder oportunidade de demonstrar o poder de Deus que está em nós. Quando nós oramos e alguém é curado, quando nós oramos e a porta de emprego se abre, alguma coisa sobrenaturais acontece, não é porque é o poder que está em nós, mas é o poder de Deus em nós. E aí o que acontece? O poder não é nosso, é o poder de Deus. O que nós não podemos perder é a oportunidade de ver esse agir de Deus nas nossas vidas. Nós vivemos poucas experiências com Deus. Aliás, vivemos quase nenhuma experiência com Deus, porque nós não somos ousados, porque nós não experimentamos colocar em prática a nossa fé, a ponto de Deus realizar sinais e prodígios através das nossas vidas. Nós precisamos aprender e crer com isso. Uma outra coisa interessante que chama a atenção nesse texto é, os discípulos falam, mas quem pecou? Ele, os pais, o que aconteceu aí? Porque era uma prática conhecida no meio dos judeus, eles eles culparem as doenças, eles relacionarem as doenças com o pecado. Uau, que coisa mais interessante, né? Que esse texto foi escrito há mais de 2000 anos e está muito familiar, né? Porque hoje também é assim, o irmão está em pecado, por isso que ele está doente. O irmãozinho pecou, o irmãozinho não dizimou, o irmãozinho não fez isso, e Deus está pesando a mão. Não, queridos. Nós sabemos, Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, peraí, nós sabemos que no mundo, a queda atingiu a humanidade, a queda atingiu a natureza, isso é fato. Então, nós sabemos que, por conta da queda, por conta do pecado, nós vamos passar também pela morte. Nós vamos passar por doenças, nós vamos passar por situações difíceis. Sabemos também, como diz lá em Mateus 5,14, que existem sim doenças em consequência do pecado. Certo? Nós vamos ler Mateus 5,14, lá o menino do tanque de Betesda, Jesus vai dizer para ele, né? Vai e não peques mais para que não retorne a doença, ainda até pior sobre a sua vida. Então, há situações. Mas, via de regra, a doença é consequência do pecado. Agora, uma pessoa que, sei lá, bebeu a vida inteira, e aí agora ele se arrependeu, está com Jesus, está tudo bem, está até aqui na igreja, mas desenvolveu uma cirrose, um negócio que está uma coisa complicadíssima. É consequência do pecado, né? E por aí vai, temos diversos outros exemplos, mas, via de regra, as doenças são consequência do pecado, são consequências da queda, né? Outra coisa, ele já nasceu cego. Alguns acreditavam que ele já pecava desde o ventre. Então lá no ventre ele já pecou. Ou então a sua mãe pecou, então a maldição já está lá no feto, então um peca e o outro é culpado. Olha que loucura isso, não é? Não. Isso é até mesmo antibíblico, né? Até lá quando nós vemos em Êxodo lá a questão da maldição hereditária, né? O pecado dos pais na descendência. Não, isso é antibíblico. Jesus, ele morreu para nos redimir, para nos salvar, para nos curar. Se há maldição na sua hereditariedade, foi quebrada em Jesus Cristo, e cai por terra toda e qualquer maldição sobre as nossas vidas. Esse papo de maldição hereditária caiu por terra naquele dia que Jesus subiu a cruz e morreu por nós. Aquele momento que ele declara, até telestai, está consumado. Toda e qualquer maldição sobre a sua vida foi consumada, está aniquilada, isso não existe. Agora, é interessante nós vermos que, para nós, os filhos de Deus, aqueles que, como diz lá em Isaías 43:7, aqueles que foram criados para a glória de Deus, o plano de Deus continua o mesmo, o projeto de Deus continua o mesmo. Com isso, o que eu quero dizer? Que as nossas vidas, irmãos, com doença ou sem doença, com cegueira ou sem cegueira, a sua vida é para mostrar a manifestação do poder
de Deus. Creia nisso, seja ousado e busque o poder de Deus e deixe o poder de Deus se manifestar nas suas vidas. Quem pecou? Quem pecou? Ele ou seus pais? Eu já disse as crenças que o povo tinha na época, o pecado pré-natal, né? O menino pecou lá no ventre, não. Agora a gente vê que não há nas palavras de Jesus nenhuma tentativa de negar que o homem era pecador, ou que seus parentes também não fossem. Nós sabemos, a palavra de Deus diz que em pecado nós fomos concebidos, desde Adão, pecado original, por consequência, né? Nós somos pecadores, é aquela velha história da forma de bolo, que ela cai e amassa um pouquinho, né? Então quando existe uma forma, ela caiu no chão e amassou, todos os bolos que forem feitos daqui para frente naquela forma de bolo, vai sair com aquela marca. E assim somos nós. Adão, a forma principal, caiu, amassou. Então a partir disso nós somos amassados, nós vivemos no pecado, seremos assim, nós fomos gerados no pecado, mas o crente não pode viver no pecado. Então Jesus está querendo dizer aqui o quê? Olha, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, para que fossem punidos com a cegueira. Mas nesta vida nós vamos ver que há a oportunidade de, nesta vida, nós manifestarmos o poder do Pai na vida dele. Jesus está dizendo, enquanto é dia, a gente pode trabalhar, porque à noite o povo para. Hoje é costume do povo trabalhar 24 horas sem parar, fica tudo aberto, mas nos dias de Jesus não. Naqueles dias à noite o povo descansava mesmo, o povo era tranquilo. Então Jesus está dizendo, agora é a hora, não vamos esperar para amanhã, não vamos esperar para depois, vamos trabalhar agora. E é interessante que Jesus vai dizer que Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Então agora é a oportunidade de este cego, que talvez nunca tenha visto nada, primeira coisa que ele vai ver, não vai ser a luz do sol, não vai ser a luz da lua, não vai ser a luz de uma vela. A primeira coisa que ele verá será a luz do mundo. Quando Jesus lança ali a saliva sobre os seus olhos, ele não vê barro, ele não vê remédio, não vê nada disso, ele vê a luz do mundo. Gente, que coisa mais linda essa história, isto é maravilhoso. Nós sabemos que Jesus não perdeu esta oportunidade, e é isso que Ele está nos dizendo. Nós não podemos, nós não devemos perder oportunidade alguma de levarmos a luz do mundo aos cegos espirituais. Quantos amigos nossos, quantos parentes, vizinhos, que estão perdidos por aí numa cegueira espiritual, quando nós temos a luz do mundo para levá-los, a luz do mundo para anunciarmos, e estamos perdendo oportunidades. Às vezes nós estamos numa festa de casamento, numa festa de aniversário, ou até mesmo num velório, e deixamos passar a oportunidade, quando há um ajuntamento, de mostrarmos Jesus Cristo ali. Toda oportunidade é única e não pode ser desperdiçada. Queridos, toda oportunidade é única. Nós estamos aqui agora, acabamos de adorar o Rei dos Reis, o Senhor acabou de nos tocar. Você não terá mais a mesma oportunidade que você teve de adorar a Deus, como você teve aqui agora. Você terá outras, mas o Senhor está nos dizendo que aproveite cada oportunidade. Ontem foi falado aqui, né? A gente tem o tempo muito curto, a vida é muito breve, a vida passa assim, ó. Se você está achando que você vai viver muito bonitinho, e tal, ó, 100 e pouco você já era. Agora sim, vamos aproveitar a viver a nossa vida de uma maneira satisfatória, de uma maneira que agrade a Deus. Quando nós vivemos uma vida para o Senhor, a nossa vida é da hora, a nossa vida, nós temos qualidade de vida, nosso casamento vai bem, sabe por quê? Quando eu sirvo bem a minha esposa, quando eu sou bem servido, quando eu sou bem atendido, quando eu sou amado, quando eu sou desejado, quando eu sou respeitado, é porque ela está amando a Deus em primeiro lugar. Quando eu faço tudo pela Renata, quando o seu marido faz tudo, quando o Romário faz tudo por você, Renata, também, é porque ele ama a Deus. Quando nós amamos a Deus, nós somos os melhores maridos. Quando nós amamos a Deus, nós entendemos isso, nós não perdemos a oportunidade de sermos as melhores esposas, os melhores filhos, as melhores filhas, os melhores em tudo, porque nós entendemos que nós não podemos perder oportunidade alguma. Quantas oportunidades de demonstrar o poder de Deus em nossas vidas nós temos desperdiçado?
nós não podemos mais perder tempo, os dias são maus. Jesus está dizendo: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. É uma atividade prática ali com os seus discípulos. O Senhor nos dá muitas oportunidades na nossa vida para que nós possamos demonstrá-lo em nossas vidas. O que temos que fazer é tão somente aproveitarmos essas oportunidades. Eu imagino Jesus falando ali com os seus discípulos, né? Olha, este homem é cego. E talvez, aqui a Bíblia não está dizendo isso, eu que estou conjecturando, mas eu imagino Jesus dizendo assim: olha, talvez esse homem tenha vivido a sua vida inteira, até hoje, esperando este momento, para que vocês, discípulos, para que vocês possam experimentar, para que vocês possam ter a experiência, para que através de vocês, o poder de Deus se revele na vida deste homem. Consegue imaginar isso? Talvez possa existir pessoas no nosso bairro, pessoas no nosso trabalho, pessoas queridas entre nós, familiares, não sei, que esteja sofrendo por uma série de coisas hoje. E talvez Jesus está dizendo para nós nesta manhã, talvez essa pessoa está sofrendo até hoje, porque Ele quer te usar para, através da sua vida, o poder de Deus ser manifestado naquela vida. Pense nisso e ore por isso. Talvez o Senhor queira te usar, talvez não, eu não tenho dúvida, Ele quer te usar para a glória dEle. Versículo 6, né, tendo dito isso, Jesus cuspiu lá no chão e fez um lodo. Esses dias eu recebi um negócio lá na internet, um TikTok, alguém me ajuda aí. Um meme não, alguém me mandou um videozinho lá na internet. E aí alguém falando desse texto, né, que aquele homem viveu uma vida inteira de humilhação, que as pessoas que passavam por ele cuspiam, né? Cuspiam, e aí Jesus usa daquilo que humilhou a vida inteira esse homem, Jesus usa agora para lhe trazer honra. Irmãos, é uma história muito bonita, é uma história muito linda, né? Mas ela não tem contexto histórico, ela não tem contexto teológico, ela não tem contexto gramatical, é uma historinha muito bonita de autoajuda, de que Jesus veio aqui para te honrar, para pegar a sua vergonha e te trazer honra sobrenatural. Não, cuidado com a internet. Mas é uma história bonita. Eu olhei aquilo e falei: nossa, como Jesus é bonzinho, bonitinho, que coisa linda, guti-guti, né? Claro, é verdade que Deus pode transformar a sua humilhação em honra, eu não tenho dúvida disso. Mas o foco principal aqui não é Jesus transformar a sua vergonha em honra. O foco principal aqui é Jesus mostrar que através da sua vida, o poder de Deus pode ser manifestado. É isso que a gente precisa entender. É isso que nós precisamos entender. Através da sua vida, o poder de Deus é demonstrado. Através da sua vida, o poder de Deus é vivido. Aí nós vamos para um segundo ponto, de enviado para enviado. Ué, mas como assim? Jesus é o enviado de Deus, não é isso? E aí Jesus manda, né? Jesus envia aquele homem para o tanque de Siloé, ali perto de Jerusalém mesmo, um canalzinho bem pequenininho. E Siloé, João, ele nos traduz aqui, o que quer dizer Siloé? Quer dizer o enviado. Uau, o enviado envia alguém para o enviado. Siloé, ele era um laguinho, um riozinho ali, um canalzinho ali, onde o povo não gostava muito daquele lugar não. Era um lugar, um lago que ele era até rejeitado pelos seus moradores ali daquela região. Olha que interessante. Isaías, capítulo 6, versículo 6, diz que as águas de Siloé são águas que fluem mansamente. Jesus é um homem manso, Jesus é um homem humilde, que vem mostrando a sua mansidão. Olha que coisa interessante. A conveniência de chamar a atenção para Siloé pode ter dependido simplesmente do seu nome. Siloé não tinha nenhum lugar, não era nenhum lugar miraculoso, não era nada sobrenatural não. Mas Jesus, o enviado, que também era o rejeitado, aproveita a oportunidade para mostrar ao povo ali: olha só, lá no Siloé, aquele homem foi até lá,
banhou-se ali, lavou-se ali e saiu curado. Uau! Que Jesus está nos dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mergulhem na água viva que é Jesus Cristo, mergulhem na água viva que os seus olhos hão de se abrir, que a sua vida será restaurada. Vinde a mim, olhem para mim, venham até mim, e vocês serão curados, vocês serão tocados. Jesus, o rejeitado, leva aquele homem, e é interessante que tudo que Jesus faz, ele tem é didático, não existe ponto sem nó com Jesus. Tudo que ele faz, ele está nos ensinando. Ué, mas por que tem que ir para Siloé, se ninguém gosta de Siloé? É a mesma lição. Jesus está chamando o povo, Jesus está chamando a humanidade para vir até ele, beber de graça da água da vida, receba a salvação eterna. E o povo não quer, o povo não quer saber disso não. O povo está muito para lá, mais para lá do que para cá. Nós precisamos atentar aos sinais de Jesus. Você está precisando de alguma coisa, está passando por alguma necessidade, está triste, está sobre opressão, está sobre depressão, queridos, vá ao Senhor, vá aos pés da cruz. Semana passada nós falamos: quando for necessário, procure um médico também, mas vá aos pés do Senhor, que haverá descanso para as nossas almas. Confie no Senhor e testemunhe. O versículo 11 diz que o homem então, o cego diz, o homem que se chama Jesus fez barro, aplicou sobre os meus olhos e disse: vá até a Siloé, lava-me. E eu fui, lavei-me e passei a enxergar. Queridos, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. A missão já começa quando a gente tem um encontro com Jesus. Apenas confie no Senhor e testemunhe. Você não vai precisar de seminário para ser um evangelista. Você não vai precisar de doutorado, de pós-graduação em Bíblia, não. Você precisa conhecer o Senhor. Claro que após o nosso encontro com o Senhor, como nós vamos conhecer a Cristo é através da palavra dele. Mas eu ainda não consegui entender o livro de Mateus, o Evangelho de João é tão complicado, né? Ele fala umas coisas difíceis, eu ainda não sei pegar uma Bíblia e expor o texto bíblico para o meu parente, para o meu amigo. Mas você pode contar para o seu parente, para o seu amigo, aquilo que Jesus fez na sua vida. Foi o que nós acabamos de ver, foi o que nós acabamos de aprender com este ex-cego. Os seus vizinhos estão lá todos curiosos, querendo saber o que aconteceu. Como assim? Como você está enxergando? Cadê esse cara que fez isso? Quem foi que fez isso? Que eu quero saber, eu quero conhecer. Os vizinhos estavam curiosos porque talvez os vizinhos também crescem ou pudessem desconfiar de que eles poderiam ser curados também. Mas o único testemunho que o cego pode oferecer para eles foi o quê? O seu testemunho. Ora, para falar a verdade, eu nem sei o nome do homem que me curou. Para falar a verdade, eu nem sei. Mas uma coisa eu sei. O versículo 25 eu adoro, né? Eu era cego e agora eu vejo. Vocês me conheciam. Queridos, olhem para vocês. Faça uma análise da sua vida. Eu conheço a vida de alguns aqui. Eu conheço a vida pregressa, né? Olha quem você era antes de Jesus. E olha quem é você agora com Jesus. Gente, isso é um baita testemunho. Eu sei o tranqueira que eu era. E olha que eu nasci literalmente dentro da igreja. Meus pais eram zeladores da igreja quando eu nasci. Isso não significa que durante toda a minha infância e adolescência eu era convertido. Estava lá dentro da igreja, fazia tudo, líder de jovens, líder de crianças, líder de juniores, embaixadores do rei, líder de mocidade, líder dos jovens. Olha, tudo isso daí longe de Jesus. Até que um dia, de repente, ele fez o lodinho e passou nos meus olhos. Desse dia em diante, do dia que eu enxerguei a luz do mundo, eu jamais deixei de perseguir a luz do mundo. Eu quero estar onde Jesus está. Ele é tudo para mim, Ele é tudo para a nossa igreja, Ele é tudo, Ele deve ser tudo para você. Jesus é tudo em tudo.
Jesus é maravilhoso. O que Ele tiver para mim eu quero. Aonde Ele mandar eu ir eu vou. O que Ele mandar eu fazer eu farei. Eu amo Jesus e eu quero estar com Ele. E eu quero que você sinta esse amor. Eu quero que você sinta essa garra. Eu quero que você sinta esta necessidade de amar a Deus acima de qualquer coisa. Se necessário morrer por Ele, morra por Ele porque Ele morreu por você. E o morrer, como diz Paulo, morrer para mim é lucro. Viveremos com Ele por toda a eternidade. Eu também um dia fui cego, e eu sei que muitos aqui em algum momento também foram cegos, mas Jesus também está com um pouquinho de lama lá, e hoje nós vemos Jesus Cristo e vivemos para Ele. Queridos, testemunhe. Se você não sabe o que falar, viva uma vida que agrade ao Pai, que a sua vida seja um evangelismo, que a sua vida atraia outros a conhecerem Jesus Cristo. Apenas viva uma vida para o Senhor, viva para a glória dEle, deixe Deus se manifestar na sua vida, para que outras vidas sejam alcançadas. Tem gente que olha e não vê, tem gente que olha e não vê, já perceberam isso? Tem gente que olha e não vê. Era sábado, mas parece que Jesus esqueceu disso, né? Jesus esqueceu que Ele não podia curar no sábado. Jesus esqueceu que Ele não podia fazer nada no sábado. Por isso que Jesus foi chamado de pecador, né? Não, Ele é um pecador, Ele não podia fazer isso no sábado. Todo o tempo. Jesus, Mateus 12, Marcos 2 e Lucas 6 diz que Jesus é o Senhor do sábado. Jesus é o Senhor do tempo. Jesus é o Senhor de tudo. E Jesus não desperdiça a oportunidade. Ele está dizendo para você: não desperdice a oportunidade. Jesus, eu não vou no culto hoje porque hoje, sei lá, eu vou sair com a namorada, tem jogo, eu vou fazer não sei o que e bababá. Não desperdice a oportunidade de estar com o Senhor. Não desperdice a oportunidade de adorar ao Senhor. Não desperdice a oportunidade de viver uma vida que agrade ao Senhor. O Senhor é o dono de tudo e de todos. Tem gente que olha e não vê. Os fariseus olharam para o homem cego. Gente, imagine você, se os pais foram questionados sobre a doença do filho, esse menino já tinha pelo menos uns 12 anos ou mais, beleza? Porque o judeu adulto é aos 12 anos, não é isso? Então ele já tinha para mais de 12 anos. Mas, uma pessoa que por um ano é cego, voltar a enxergar através de uma catarrada bem dada no chão lá, e tal. Cara, não é fantástico isso? Não é um milagre dos grandes? É um milagre sobrenatural isso daí. Imagina então uma pessoa que foi a vida inteira cega, né? Os fariseus, o que eles focam? Eles não focam no milagre, eles não estão focando na pessoa de Cristo, eles estão focando no quê? No legalismo, na religiosidade. Eles não estão olhando aquilo que Deus fez, mas eles estão olhando, não, ele não guardou a lei, ele não guardou o sábado, ele é um miserável pecador. Gente, precisamos olhar para a cruz, precisamos olhar para Jesus, o que Ele está fazendo na nossa vida. A gente está olhando para quê? Porque o irmão está com a calça rasgada, o irmão está sem gravata na igreja, o pastor está gordo, não fez a barba, o outro fez não sei o quê. Gente, para de legalismo, para de religiosidade, vamos olhar para a cruz, vamos olhar para Jesus, vamos levar Jesus ao mundo, irmãos. Aleluia! Deixa de cegueira, deixa de modismo, deixa. Vou tomar água. A cura no sábado levou os fariseus a uma intensa investigação sobre este milagre. Eles pegam o ceguinho lá e agora é ex, né? Ex-cego. E questionam. Por quê? Eles queriam entender. Eles deixam de olhar para Jesus. Queridos, Mateus 7 diz, né? Por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Eles não estavam olhando para Jesus, eles estavam vendo qualquer coisa, menos Jesus. É tão fácil olharmos para Jesus.
É tão fácil vivermos uma vida para Jesus. É tão gostoso vivermos uma vida com o Senhor do lado, tomarmos decisões com o Senhor do lado. Precisamos deixar de olhar para uma série de coisas que têm nos distraído e focarmos no Senhor. O Senhor está curando até mesmo a nossa alma nesta manhã. De repente Ele está curando uma cegueira espiritual nas nossas vidas. De repente é até uma doença física mesmo que Ele está curando, grave ou não. Mas às vezes a gente fica olhando para outras coisas. Deus está movimentando os céus sobre as nossas vidas e a gente está olhando lá para o carro do vizinho. Por que o vizinho tem um carro e eu não? Por que a casa do outro é mais bonita que a minha? Por que isso, aquilo outro? Gente, vamos olhar para o Senhor. Vamos olhar para o Senhor. Nós precisamos glorificar a Deus com o que Ele está fazendo nas nossas vidas agora. Nós precisamos estar felizes com o que o Senhor está fazendo na nossa vida agora. Basta para cada dia o seu próprio mal. E hoje nós estamos sendo abençoados. A gente já passou um monte de perrengue na vida, um monte de situação na vida, mas hoje nós somos um povo abençoado. E somos abençoados para abençoarmos outras pessoas. Olhe para o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Tem gente que olha e não vê parte 2. O cego está falando, né? Contando detalhadamente tudo o que aconteceu, e os fariseus lá, blá, 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 e ele vai falar o quê? Eu estou achando que vocês estão aí procurando pelo em casca de ovo, mas na verdade vocês estão querendo ser discípulos dele. Vocês estão querendo ser discípulos desse homem aí que fez isso comigo. E aí o que eles falam? Você que é um tranqueiro, fica aí acreditando em qualquer coisa. E olha que esse qualquer coisa foi o milagre da cegueira. E aí eles falam com muita alegria. Até me arrumar aqui. Eles enchem o peito. Eu sou de Moisés. Você, se quiser que siga. Esses fariseus, eles não sabiam o que ele estava falando, o que eles estavam dizendo. Queridos, muitas vezes nós estamos assim, Paulo vai dizer isso, né? Alguns dizendo que era de Cefas, outro disso, outro daquele. Paulo vai dizer, gente, um rega, outro colhe, e assim vai o reino, vai crescendo. Aqueles homens felizes por pertencerem a uma linhagem legalista religiosa, longe de Deus, porque aquele homem que segue cegamente uma lei, mas não cumpre toda a lei, ela não cumpriu nada. Porque ou você obedece os 613 mandamentos, mais as suas nuances, porque se você deixar de fazer uma daquelas, você não cumpriu nada. É muito mais fácil, então, ser um religioso, pondo defeito tudo, falando de tudo, do que olhar para o que Jesus fez. E o milagre estava na frente deles. Aquele homem que era cego, agora estava vendo. Ah, quanto orgulho, quanto orgulho. Jesus quer quebrar nosso orgulho também. Né? Às vezes lá em casa eu quero ter a última palavra. Por mais errado que eu esteja, eu quero ter a última palavra. Aí vem a senhora inteligência, né? Com aquele jeitinho dela e me quebra no meio. Eu tenho orado ao Senhor para quebrar o meu orgulho, para quebrar o nosso orgulho, porque nós não somos nada diante de Deus. Ah, quem é Moisés? Eis que diante deste homem cego estava alguém que era maior do que Moisés, era alguém que era maior do que o maior profeta Elias, maior que o maior profeta João Batista, maior que todos, era o Filho de Deus, Jesus Cristo, Deus homem, estava diante deste povo. Sim, eles precisavam ser discípulos de Jesus. Se eles entendessem, jamais eles iriam continuar orgulhosos em serem discípulos de Moisés. Pelo contrário, eles iriam se alegrar em poder servir, em poder ser servo do Deus de Moisés. Eles não iam perder tempo com isso, não. Jesus é maravilhoso, irmãos. É interessante que nós vamos ver que após isso, eles ficam ainda mais furiosos. Eles vão ficando ainda mais furiosos. E eles vão entender. E eles vão entender que eles estavam precisando, na verdade, de Jesus. Eu vou caminhar para o fim.
Mas é interessante, lá em Atos 11, 26, quando a comunidade está reunida em nome de Jesus, e eles são estereotipados, né? Olha lá, aquele grupinho ali, eles parecem um monte de cristos, de pequenos cristos, né? E a partir dali eles começam a ser chamados de cristãos. Esses fariseus não estavam entendendo. Talvez esses fariseus, eles profetizaram na vida daquele ex-cego: você vai ser Jesus, você vai ser um homem que vai dar muitos frutos para o reino. Talvez até muitos desses fariseus que zombaram do ex-cego, talvez até alguns deles tenham crido em Jesus Cristo, o Filho de Deus. É assim que Jesus faz. Queridos, tem gente que olha e não vê. Quando Jesus fica sabendo então que haviam escorraçado ele ali da sinagoga, da sociedade, da comunhão com o povo, Jesus vai até ele. Jesus vai ao encontro daquele homem. Jesus, assim como ele veio ao nosso encontro, assim como Jesus vai ao encontro de todo aquele que está perdido, Jesus foi ao encontro daquele homem. E aí Jesus se apresenta. Jesus agora se apresenta àquele homem que havia visto a luz do mundo, mas não sabia que aquele homem era o Filho de Deus. Ele sabia que era a luz, mas não entendia do que se tratava. E agora a luz do mundo vai se apresentar em carne e osso para ele. Jesus vai até ele e diz, né? Você crê no Filho do Homem? E o ex-cego, aquele jovem, olha para Jesus e diz: olha, quem é ele para que nele eu creia? Talvez esse ex-cego tenha vivido uma vida ouvindo falar que o Messias, Filho de Deus, viria um dia. E assim como a grande maioria dos judeus naquela época, ele ouvia também algumas críticas negativas a respeito de Jesus. Ah, tem um tal de Jesus aí dizendo que é ele o Messias. Tem um tal de Jesus aí dizendo que é ele o Filho de Deus. Mas não é não. Porque ele é simplesinho, ele é pobre, ele não é um guerreiro. Ele não é um grande militar. Como ele vai libertar a gente do jugo romano? Não. Esse daí é mais um enganador. Talvez tenha sido essa a referência de Jesus que aquele ex-cego teve a sua vida inteira. Mas agora ele vai aprender o quê? Que Jesus é o Filho de Deus. E aí o homem diz: quem é ele para que nele eu creia? Ele está de frente com o homem que o curou. Ele está de frente com o homem que salvou aquela vida. E ele pergunta: quem é ele para que nele eu creia? E Jesus diz: tu já o viste, eu estou na sua frente. E aquele homem, olha, eu não consigo imaginar uma outra forma. Eu imagino aquele homem pulando, celebrando, se ajoelhando, dando cambalhota, olha, vibrando de uma maneira sobrenatural, porque ele entendeu, ele viu o Filho do Homem na sua frente. Gente, que maravilha! Eu imagino ele correndo por toda Jerusalém, Cafarnaum, Galiléia, por toda a Palestina, falando do guspe santo. O guspe que me curou foi o guspe de Jesus. Tem um bando de doido por aí hoje em dia falando disso aí, do guspe de Jesus. Tem até a igreja do cuspe de Cristo. Mas o foco aqui não é o cuspe de Cristo, mas é o gesto de Jesus. O foco aqui é a salvação em Jesus. Foi Jesus que restaurou, foi Jesus que salvou, foi Jesus que trouxe vista aos cegos, foi Jesus que abriu a nossa visão, foi Jesus que nos deu a vida eterna, foi Jesus que nos deu salvação. É esse Jesus que nós saudamos hoje, é esse Jesus que nós adoramos hoje, é esse Jesus que nós buscamos hoje. Queridos, se há alguma coisa na sua vida te atrapalhando, de ser todos os dias, de ser diariamente apaixonado por Jesus, ore, busque ao Senhor. Senhor, eu quero te amar todos os dias cada vez mais. Senhor, eu quero te adorar todos os dias cada vez mais. Senhor, eu quero te servir todos os dias cada vez mais. Use a minha vida cada vez mais para a glória do teu nome. Jesus, eu te quero, Jesus, eu te desejo, Jesus, eu te amo. Jesus é tudo nas nossas vidas. Jesus precisa ser tudo na sua vida também, meu irmão. Ele morreu por mim e por você. E naquela cruz, com tanto sofrimento, naquela cruz com tanta humilhação, naquela cruz com tanta dor, em nenhum momento ele hesitou. Em nenhum momento ele falou assim: eu tenho outras coisas para fazer, depois eu morro por eles. Não. Aquelas batidas do martelo no prego,
era para mim e para você. Cada cuspida em seu rosto, cada gesto de humilhação, era para mim e para você. E muitas vezes nós estamos desprezando estarmos na face a face, estarmos na frente do Senhor. Muitas vezes nós estamos desprezando as oportunidades que temos para falar de Jesus. Muitas vezes nós estamos desprezando o nosso tempo de adoração. Muitas vezes nós não queremos nem estar na igreja. Queridos, vamos olhar para o Senhor, porque a luz do mundo está face a face conosco. Amém? Coloque-se em pé que eu quero orar com você.